Revelado. Como deixei o destino surpreender minha vida e a transformação incrível que encontrei. Miguel sempre foi um sonhador. Aos 22 anos, em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, ele vivia entre colheitas e tradições, filho orgulhoso de Maria e Antônio, agricultores que labutavam sob o sol escaldante. A roça era sua segunda casa, e enquanto ajudava os pais na plantação, uma ideia ardia dentro dele: ser advogado. Ele sonhava em mudar a realidade dura da sua comunidade, marcada por injustiça e preconceito. Uma luta que parecia maior que ele, mas que ele acreditava ser possível. Uma tarde, enquanto explorava o sótão empoeirado da antiga casa de seu avô, Miguel encontrou uma carta amarelada, repleta de palavras que pareciam vibrar com vida. Seu avô falava sobre a luta pela justiça, sobre a força que as gerações anteriores tinham e o legado que deixavam. As lágrimas brotaram nos olhos de Miguel. Aquela descoberta surgiu como um chamado para que ele seguisse seu caminho. Um impulso indomável que poderia mudar não só sua vida, mas toda a sua cidade. Porém, a realidade ao redor não era fácil. As festas juninas, o cheiro de quentão e o som da sanfona contrastavam com as olhares de reprovação que Miguel começava a sentir. Os amigos e vizinhos o viam como alguém que se distanciava das raízes, da segurança de uma vida simples, e a pressão sobre seus ombros pesava. O medo de ser julgado, de falhar, pulsava em seu coração. Miguel, sem saber, estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar tudo. Foi na calmaria de um evento comunitário que a tensão explodiu. A desigualdade que o cercava tornou-se evidente. As gentes riam, dançavam, mas muitos usavam aquele sorriso como escudo. Foi aí que Miguel, em um ato de bravura, decidiu falar. Ouvindo sua própria voz ecoar, ele denunciou as injustiças enfrentadas por sua comunidade. O silêncio que se seguiu foi quebrado por murmúrios. Alguns aplaudiam, outros o olhavam com desprezo. Uma onda de emoções o envolveu. Ele estava vivendo a luta que sempre sonhou, mas a um custo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. À medida que a agitação diminuía, Miguel percebeu a fragilidade entre seu sonho e os laços que construíra. Ao olhar para o rosto de seus pais entre a multidão, um peso imenso o atingiu. Eles sempre trabalharam duro para que ele tivesse mais oportunidades. No entanto, Miguel não queria ser apenas mais um na multidão que se conformava. Mas o que ele realmente desejava? Ser reconhecido e, ao mesmo tempo, desapontar aqueles que sempre o apoiaram? Estava em um beco sem saída quando reencontrou um velho amigo que havia trilhado um caminho similar. Conversaram horas, compartilhando medos e esperanças, rindo e chorando juntos. Aquela amizade reacendeu a chama que Miguel pensou estar extinta. E quando tudo parecia perdido, uma mensagem inesperada, vindoura de alguém que poderia mudar a trajetória de Miguel, chegou. O futuro estava lhe preparando uma nova reviravolta, e a pergunta que pulsava dentro dele era inevitável. Qual caminho ele escolheria agora? O dia seguinte amanheceu ensolarado, mas Miguel sentia a névoa da incerteza cobrindo suas ideias. A mensagem que recebera durante a festa era de um advogado renomado, alguém que admirava em silêncio e que havia oferecido uma oportunidade de estágio em sua firma na capital. A possibilidade de deixar a roça e seus pais para trás assaltou seus pensamentos como um furacão. Ele olhou pela janela e viu a vida cotidiana da pequena cidade. Pessoas indo e vindo, o aroma do pão quente que saía da padaria do seu Jorge, as crianças brincando na praça. O coração de Miguel pulsava com um misto de medo e esperança. Como poderia deixar tudo isso? E, ao mesmo tempo, como poderia ignorar a oportunidade que brilhava diante dele? Era como se dois mundos disputassem por sua alma. Decidido a não tomar a escolha sozinho, Miguel foi até a cozinha. Encontrou sua mãe fazendo café, o cheiro doce de canela preenchendo o ar. Ele se sentou à mesa, seus pensamentos borbulhando, prontos para saltar. Maria notou a expressão de seu filho, e antes que ele dissesse uma palavra, já sabia que algo estava acontecendo. Ela parou o que estava fazendo e o olhou nos olhos, aquecendo o coração dele. "O que aconteceu, meu filho?" perguntou Maria, com a suavidade de quem sabe que grandes decisões estão à vista. "Eu passei por uma experiência incrível. Falei sobre as injustiças que vivemos e recebi uma oferta de estágio em um escritório de advocacia em Belo Horizonte", revelou Miguel, a voz tremendo. As palavras saíram como um sopro, quase dissipando no ar.
O olhar de sua mãe se transformou. Primeiro, um momento de incredulidade, depois uma alegria radiante que brotou como flores na primavera. Miguel, isso é uma grande oportunidade. Você sempre sonhou com isso. Mas a felicidade de Maria se misturava à preocupação. Mas você vai ter que deixar a roça e ficar longe de nós. Está preparado para isso? Águas de emoções brotaram nos olhos de Miguel. Ele sabia que aquela decisão afetaria não só sua vida, mas a de sua família. As noites de trabalho no campo, as risadas à mesa, os conselhos que seu pai sempre ofereceu. Miguel pensou em todo o sacrifício que seus pais fizeram para que ele tivesse a chance de lutar por seus sonhos. E por um momento ele hesitou. Eu quero ajudar nossa comunidade, mãe. Me tornar advogado não é só um sonho para mim. É uma responsabilidade. Declarou ele, sua voz agora firme. A determinação crescia dentro dele como a luz do sol que sempre iluminou a roça. Maria olhou bem fundo nos olhos do filho, como se quisesse enxergar não apenas o que ele havia se tornado, mas o que ainda poderia se tornar. Então eu te apoio, meu filho, mas lembre-se, não importa onde você vá, nosso amor sempre estará contigo. Miguel sorriu, sentindo uma onda de amor e gratidão. Ele sabia que, com o apoio de sua família, poderia enfrentar qualquer tempestade que o esperasse. Mas como a vida é feita de escolhas, a realidade logo se impôs. Ele precisaria encarar a cidade grande e suas armadilhas. As luzes brilhantes de Belo Horizonte pareciam um afastamento radical de seu mundo tranquilo, e isso o deixava inquieto. Enquanto arrumava sua mochila, a mensagem do advogado ecoava em sua mente, cheia de promessas e desafios. A insegurança o envolvia como um manto pesado, mas no fundo havia uma centelha de excitação. O que ele encontraria naquele novo caminho? E assim, com o coração acelerado e a mente a mil, Miguel deu o primeiro passo rumo ao desconhecido, sem perceber que as escolhas que tomaria nos próximos dias moldariam não só seu futuro, mas também a vida da comunidade que ele tanto amava. No entanto, enquanto caminhava em direção ao novo, uma nova mensagem pulsou no celular. Era um aviso. Algo que o deixaria ainda mais perplexo. A pergunta que agora se formava em sua mente era: o que aquele comunicado significava para seus planos? Miguel sentiu o coração disparar quando viu a notificação no celular. Um aviso. Simplesmente isso. Mas as palavras urgente e seu futuro pareciam ecoar em sua mente como um mantra angustiante. Parou por um instante na calçada. O olhar perdido na movimentação da cidade, a empolgação do novo e a dor da despedida se misturando dentro dele. Desbloqueou a tela e seus dedos tremeram ao ler a mensagem. Miguel, é melhor você vir ao escritório hoje. Há algo que você precisa saber antes de tomar sua decisão. Não entendia bem o que poderia ser tão importante que exigisse sua presença imediata, mas algo em seu interior o impulsionava a ir. A cidade pulsava ao seu redor. E quanto mais ele caminhava, mais um nó se formava em seu estômago. Cada passo parecia pesado, como se o chão quisesse segurá-lo naquele lugar. Ainda pensava em sua mãe, em como a felicidade e a preocupação se entrelaçavam na expressão dela. Era isso que ele levaria consigo, o amor dela, mas também a expectativa de que ele fizesse algo grande. Chegou ao escritório, um prédio elegante que parecia brilhar sob o sol, e a recepcionista, uma mulher de sorriso acolhedor, o olhou com simpatia. O advogado já o aguarda. Pode subir, Miguel. A voz dela soava como um convite, mas também uma advertência, algo que aumentava a sua ansiedade. Ao entrar na sala, o advogado se levantou. Era um homem alto, de expressão séria, mas havia um brilho em seus olhos que fazia com que a tensão se dissipasse por um momento. Miguel, sente-se, por favor. Precisamos conversar sobre sua oferta. A forma firme como ele falou ecoou nas paredes, e Miguel não pôde evitar a sensação de que era um momento decisivo. Enquanto falavam, o advogado explicou tudo com detalhes, sobre o escritório, as responsabilidades do estágio e a importância de se destacar em um ambiente tão competitivo. Mas então, a conversa tomou um rumo inesperado. O que eu vou dizer agora não é fácil, mas preciso que você escute com atenção. O seu nome já chegou a nós antes, e sua história é conhecida. Há um caso controverso na sua cidade envolvendo sua comunidade, e precisamos que você esteja preparado para lidar com as consequências disso. Miguel ficou em choque. Como assim? Que tipo de caso? Perguntou, o coração pulsando, misturado entre a curiosidade e o receio. Uma denúncia de abusos a direitos básicos, Miguel. Seu pai e outras pessoas estão envolvidos em uma luta contra uma grande empresa que ameaça a terra de vocês. Estamos aqui para ajudá-lo. Mas você precisa estar decidido a ser a voz deles.
E isso significa que seu estágio não será apenas uma experiência, será uma responsabilidade. Você terá o poder de mudar vidas, mas também enfrentará desafios que nunca imaginou. As palavras do advogado ecoaram dentro dele, um chamado que estava além da simples carreira. Miguel sentiu lágrimas brotarem, não só pela pressão que sentia sobre os ombros, mas pela clareza que surgia. A escolha não era apenas sobre ele, mas sim sobre toda a comunidade. Ele respirou fundo e olhou bem nos olhos do advogado. Eu quero fazer a diferença. Irei lutar. A resposta saiu firme, como um eco de toda a dor e resistência que ele carregava. No entanto, ao se levantar para sair, uma sentença final trouxe um impulso de incerteza. Lembre-se, Miguel. Cada escolha vem com suas consequências. Prepare-se, pois o que está por vir vai requerer mais do que você imagina. Enquanto ele deixava o escritório, uma mistura entre esperança e temor o consumia. O que ele estava prestes a enfrentar poderia mudar tudo. E aí, ao olhar para o horizonte da cidade, uma nova pergunta o assaltou. Estaria ele pronto para ser o defensor que sua comunidade precisava? Miguel saiu do escritório com a mente fervilhando. A cidade parecia a mesma, mas havia algo diferente no ar. Uma eletricidade que reverberava em seu interior. Ele precisava de um tempo para processar tudo o que ouvira. Parou em um parque próximo, onde as risadas de crianças brincando e os murmúrios de pessoas conversando contrastavam com a tempestade emocional que ele sentia dentro de si. O cenário era reconfortante, mas seu coração permanecia apertado. Sentou-se em um banco e olhou para o céu azul. Lembrou-se da luta de seu pai e dos vizinhos, de como se juntavam aos sábados para discutir as estratégias contra a empresa. A força coletiva daquela comunidade era um alicerce no qual Miguel sempre se apoiara, mas agora ele estava prestes a se tornar o elo de ligação entre sua história e o sistema. A ideia tornava-se cada vez mais pesada. As palavras do advogado ecoavam em sua mente. Você terá poder de mudar vidas. Miguel sabia que essa responsabilidade também podia trazer consequências devastadoras. E se falhasse? E se suas ações causassem mais dano do que bem? O frio na barriga apertava ainda mais, e ele fechou os olhos, tentando imaginar o que poderia acontecer. Seu papel o transformaria em um símbolo? Ou seria apenas mais uma voz ignorada na multidão? Ele se lembrou da sua mãe, da força dela, e como sempre a vira confortar os outros em momentos de desespero. Com um suspiro profundo, Miguel abriu os olhos e decidiu que não poderia hesitar. Precisava de uma conversa. Levantou-se e começou a andar em direção à casa dela. O caminho parecia mais longo do que o habitual. Cada passo ecoava sua indecisão, mas ao mesmo tempo havia um novo propósito se formando dentro dele. Ao chegar em casa, encontrou sua mãe na cozinha, preparando o jantar. O cheiro de temperos familiares o acolheu, mas ele sabia que aquele encontro seria diferente. Mãe, ele começou, a voz trêmula. Preciso falar com você sobre algo sério. Ela parou no que estava fazendo, voltando-se para ele com uma expressão de preocupação e amor. Miguel sentou-se na mesa, e por um momento, tudo o que ele queria era proteger aquele momento de paz. Mas não podia esquecer a história que estava se desenrolando. Ele explicou sobre o estágio, sobre a luta pela comunidade e o que o advogado dissera. Sua mãe ouviu atentamente, os olhos aumentando com cada revelação. Quando Miguel terminou, ela se sentou à sua frente, o olhar carregado de emoções. Meu filho, é uma responsabilidade grande, mas você sempre teve um coração forte. Se você acredita que pode lutar por eles, acredite em você mesmo. Ela disse, a voz firme, mas doce. E se você precisar de apoio, nós estaremos sempre com você. Aquelas palavras foram como um bálsamo, aliviando um pouco a pressão que pesava sobre seus ombros. A ligação entre eles parecia mais forte do que nunca, e Miguel sentiu a energia da esperança começar a crescer. Mas, mesmo enquanto conversavam, uma sombra de preocupação se arrastava por sua mente. As consequências poderiam ser pesadas não apenas para ele, mas para todos ao seu redor. E o que aconteceria se a luta fragilizasse as pessoas que ele amava? Seria essa luta realmente algo que podia fazer diferença? Miguel olhou nos olhos da mãe, buscando certeza. Mãe, você acha que eu estou pronto para isso? O que importa é que você comece, ela respondeu. O caminho se forma ao se caminhar. Naquela noite, enquanto as estrelas começavam a piscar no céu, sua determinação crescia junto com a incerteza. Ele não sabia ao certo o que estava por vir, mas sabia que sua voz era mais necessária do que nunca. O destino já estava lançado, e Miguel estava prestes a se transformar em tudo o que nunca imaginou ser.
Ao mesmo tempo, uma mensagem chegou a seu celular. Temos informações novas sobre a empresa. É urgente. Você precisa saber disso antes de sua primeira audiência. Miguel franziu a testa, o coração disparando novamente. O que mais estava por vir? Miguel olhou para a tela do celular. Seu coração acelerando. As palavras pulsavam diante de seus olhos como um eco de sua inquietação. O que poderia ser tão urgente? Ele rapidamente digitou uma resposta confirmando que estava disponível e, em menos de 5 minutos, o telefone tocou. Era Lucas, um dos amigos da comunidade que sempre se manteve ao lado de Miguel durante os encontros. Miguel, você não vai acreditar no que descobrimos, disse Lucas, a voz tensa. A empresa está escondendo uma série de irregularidades. Eles têm desconsiderado os laudos ambientais. E, além disso, alguns documentos que poderiam ser cruciais para a nossa defesa foram alterados. A adrenalina correu pelas veias de Miguel. Seu instinto o dizia que essa era a chave para fortalecer a luta. O que você precisa que eu faça? Ele perguntou, pronto para agir. Precisamos que você consiga cópias desses documentos. Tem uma pessoa dentro da empresa que pode ajudar, mas precisamos agir rápido. Se eles perceberem que estamos na cola deles, podem destruir tudo. Miguel sentiu o peso ser elevado momentaneamente. Aquela era a oportunidade que ele precisava para se posicionar de verdade. Me passa o contato dessa pessoa. Vou fazer o que for preciso. Enquanto conversavam, a ideia de ser a voz da comunidade, de agir em nome deles, não era mais apenas uma responsabilidade assustadora. Agora se transformava em um propósito palpável, quase como uma chama acesa dentro de si. Ele desconectou a ligação e começou a anotar as informações que Lucas havia compartilhado, mais determinado que nunca. Com um plano em mente, Miguel decidiu que precisava da ajuda de algumas pessoas. Ele rapidamente ligou para Carla, uma amiga que sempre foi uma grande aliada nas reuniões da comunidade. Carla, você pode vir aqui em casa? Tem algo muito importante que precisamos discutir. Ela chegou em poucos minutos, com uma expressão intrigada. Miguel a levou para a sala e começou a explicar a situação. Enquanto falava, as cores nas paredes pareciam vibrar com sua energia. Ele viu a empolgação crescer nos olhos de Carla. Precisamos reunir um grupo. Se conseguirmos essas informações, podemos usar isso na audiência. Isso pode dar uma reviravolta na luta da nossa comunidade. Ela exclamou gesticulando com paixão. Miguel concordou, sentindo que a cada palavra, a fé no que estavam prestes a fazer, se tornava mais forte. Ele e Carla imediatamente começaram a listar quem mais poderia se juntar a eles. O poder da união começava a se formar mais uma vez, como nos sábados passados, quando todos se reuniam para lutar por suas vidas. Enquanto organizava os contatos de outros amigos e vizinhos, Miguel sentiu que estava em uma maré crescente, levado pela correnteza de uma transformação. Ele não era mais apenas um jovem perdido, agora era um líder em ascensão. E essa luta não era dele sozinho. Nos dias que se seguiram, eles se mobilizaram. Com cada reunião, com cada conversa, a determinação de Miguel se multiplicava. Mas a urgência também aumentava. Ele pensava constantemente na empresa e na força que ela exercia. Na noite anterior à audiência, Miguel não conseguiu dormir. Cada passo em direção ao tribunal parecia uma carga que ele não sabia se conseguiria carregar. E se tudo desmoronasse? Como poderia lidar com a possibilidade de falhar não apenas consigo, mas com todos os que contavam com ele? Enquanto a ansiedade espreitava, o celular apitou novamente. Era uma nova mensagem. Preciso de você hoje à noite. Aconteceu algo inesperado. Miguel gelou. Que notícia poderia ser essa agora? O que mais estava a caminho de mudar sua vida? Ele pegou o celular, a mente cheia de perguntas. A luta estava apenas começando, e a sombra de uma revelação estava prestes a se revelar. Miguel respirou fundo e encarou a tela do celular. O que poderia ser tão urgente a ponto de interromper o seu foco na audiência de amanhã? Ele lutou contra o impulso de deixar a mensagem para depois, mas a curiosidade o consumia. Com as mãos tremendo levemente, decidiu responder. O que aconteceu? Estou ouvindo. Antes que pudesse se perder em pensamentos, a resposta veio rápida. É sobre o contato que mencionei. Tem informações que podem mudar tudo. Posso te encontrar na praça da comunidade em 1 hora. É arriscado, mas eu confio em você. Miguel sentiu um calafrio. Aquilo poderia ser uma armadilha, mas também poderia significar a chance que tanto precisava. Ele decidiu arriscar. Vestiu-se rapidamente, seu coração pulsando com ansiedade e esperança. A noite estava mais fresca do que o usual. E as luzes da praça pareciam brilhar mais intensamente. Ao chegar, viu Lucas, com o semblante apreensivo. Assim que se aproximou, Lucas disse: A situação é tensa.
A pessoa que pode nos ajudar está com medo. Eles estão de olho nela. Precisamos agir com cautela. Vamos conversar enquanto caminhamos. Miguel sugeriu, tentando manter a calma. Eles começaram a andar pela praça, longe do olhar curioso de outros. Após algumas voltas, Lucas parou e disse: ela conseguiu um acesso ao sistema da empresa. Viu documentos que revelam todo o esquema de corrupção. Eles estão encobrindo contaminações e ameaçando quem sabe demais. O mundo de Miguel desabou em espiral. A gravidade do que estavam enfrentando parecia enorme. E onde ela está agora? Perguntou Miguel inquieto. Lucas olhou para o lado antes de responder. Ela não pode vir. Mandou uma mensagem para você, mas não pode deixar rastros. O mais seguro é que você se encontre com ela depois da audiência, no parque. Ela vai te passar tudo o que sabe. Miguel assentiu, sentindo o peso do momento. Ele estava prestes a pisar em uma linha tênue entre a verdade e o perigo. Ao mesmo tempo, uma chama de determinação começou a se acender dentro dele. Eles não podiam se deixar intimidar. De volta para casa, Miguel sentiu sua mente fervilhar. O que mais poderia estar escondido? Aquela luta não era apenas por justiça, mas por garantir que suas vozes fossem ouvidas. E aquele encontro no parque era a chave que poderia virar a maré a favor deles. Naquela noite, a mente de Miguel ficou agitada. Os documentos, a corrupção, a tensão no ar. Ele decidiu que não dormiriam no ponto. Com uma equipe ao seu lado, poderiam desmascarar a verdade. O dia seguinte seria um divisor de águas, e ele não podia desfazer sua coragem. Logo, o amanhecer trouxe uma nova energia. Todos estavam na expectativa da audiência. Miguel reuniu seu grupo, cada um olhando para ele com confiança. Esse é o nosso momento. Não vamos deixar que eles nos calem. Estamos todos juntos nessa. Ele percebeu que a voz embargada que falou aquelas palavras agora era um grito de esperança. Ao entrarem no tribunal, a tensão era palpável. As cadeiras estavam repletas de pessoas que acreditavam neles. No entanto, no fundo de sua mente, a sombra da revelação ainda pairava. O que queria a mulher do parque? Haveria uma verdade ainda mais sombria a caminho. Com o coração na mão, Miguel se preparou. A luta não era apenas contra a empresa, mas por todos que caminhavam ao seu lado. Ele precisava saber a verdade. E estava prestes a descobrir muito mais do que imaginava. Miguel entrou na sala do tribunal, o murmúrio da multidão ecoando como um tambor em seu peito. O juiz ainda não estava presente, mas ele pôde perceber a força do olhar dos que estavam ao seu lado. Aqueles rostos de esperança e determinação atuavam como combustível, mas ao mesmo tempo, o peso da responsabilidade pesava em seus ombros. As luzes fortes refletiam em sua camisa, misturando-se à névoa de ansiedade que pairava no ar. Ele olhou para Lucas, que sentou-se ao seu lado. Você acha que ela vai realmente nos ajudar? Perguntou Miguel em um sussurro. Lucas apenas fez um sinal afirmativo com a cabeça, mas Miguel podia ver a incerteza em seus olhos. Enquanto esperavam, a atmosfera se tornava cada vez mais opressiva. O relógio parecia arrastar, e cada segundo era uma eternidade. As pessoas ao redor comentavam em voz baixa, e o burburinho da sala era um lembrete constante do que estava em jogo. Finalmente, com um movimento brusco, o juiz adentrou e a sala silenciou. Ele se acomodou e começou a falar. Sua voz firme e autoritária. Miguel sentiu o coração acelerar. Suas mãos suavam e ele lutou para manter o foco. As primeiras perguntas foram diretas, e os advogados de defesa tentaram desviar a atenção dos problemas. Cada resposta parecia uma tentativa de encobrir o que já era conhecido por todos ali. Miguel observou a sala. Algumas pessoas estavam atentas aos detalhes, outras demonstravam cansaço e desconforto. A tensão era palpável. Depois de alguns minutos de depoimentos, tudo parecia girar em torno de palavras vazias e promessas não cumpridas. O povo queria justiça, mas a verdade era como um fantasma, sempre esquiva e distante. Então, Miguel tomou uma decisão. Ele levantou a mão, interpelando o juiz. Seu juiz, por favor, posso me manifestar? Sua voz estava firme, mas por dentro ele se sentia prestes a desmoronar. O juiz, surpreso, deu um leve aceno de consentimento. Miguel se levantou e olhou para a multidão. Estamos lidando com vidas aqui. Promessas de conformidade não vão aliviar a dor de quem já sofreu. Sua voz ecoou na sala, instantaneamente capturando a atenção de todos. Ele começou a expor a situação. As contaminações, os documentos que circulavam entre os corredores obscuros da empresa, as vidas que estavam em risco. À medida que falava, lembra-se da mulher do parque e do que ela sabia. Ele precisaria daquela informação, algo essencial para comprovar o que dizia e dar credibilidade ao que estava denunciando.
Quando Miguel terminou, a sala estava em silêncio. Ele poderia ouvir os sussurros. Alguns 10 passos à frente, uma mulher com expressão séria o olhou. Era Clara, uma jornalista que também estava ali. Ela parecia interessada, furta-cor num mar de desconfiança. Eles trocaram um breve olhar, e Miguel perguntou-se se ela estaria ali para algo mais profundo. Com a adrenalina ainda pulando em suas veias, Miguel teve um leve vislumbre da possibilidade de que sua luta poderia abrir portas para outros que estavam na mesma situação. Mas e se tudo aquilo não fosse o suficiente? E se a mulher do parque não aparecesse? A audiência prosseguiu, mas Miguel sentia que algo estava mudando. A determinação de não apenas lutar por si mesmo, mas por sua comunidade fervia como um vulcão prestes a entrar em erupção. E logo depois, quando a tensão na sala parecia ter chegado ao clímax, Miguel viu Clara se levantando, caminhando na direção dele. Com um olhar decidido, ela se aproximou e sussurrou: "Você acredita que pode mudar tudo isso? Agora quero seu apoio. Preciso te contar algo que pode mudar o jogo." Miguel sentiu o mundo parar um instante. Seu coração disparou. O que ela tinha a dizer? Seria a chave que tanto precisava? Miguel ficou paralisado por um momento, absorvendo as palavras de Clara. A sala ao redor dele desapareceu, e tudo o que ouvia era o pulsar do seu coração. As esperanças de todos dependiam de uma única informação, e ele sabia que cada milésimo de segundo contava. "Vamos para um lugar mais reservado", Clara sugeriu, olhando ao redor com um semblante preocupado. Miguel assentiu, instintivamente sentindo que qualquer estratégia era válida se isso significasse abrir a porta para a justiça. Eles se afastaram para um canto do tribunal, onde o barulho da audiência parecia baixar. A tensão de Miguel aumentava e sua mente se enchia de perguntas. O que Clara tinha a dizer? Poderiam aquelas palavras trazer a mudança que ele tanto desejava? "Eu estive investigando a empresa. A documentação que você mencionou. Eu consegui algumas provas. Coisas que eles tentaram esconder a todo custo." O olhar de Clara estava fixo, e Miguel podia sentir a intensidade de sua determinação. "Provas? Você tem certeza?" Ele mal conseguiu controlar a expectativa na voz. "Sim, imagens, relatórios, tudo documentado. Um denunciante se apresentou para mim e me passou essas informações. Ele tem detalhes de como essa empresa manipulou dados para evitar responsabilização." As palavras de Clara saíram apressadas, como se ela quisesse liberar tudo de uma vez. A cabeça de Miguel girou. Aquilo poderia ser a virada desejada. Mas e se essa informação não fosse suficiente? O que mais precisava fazer? Antes que pudesse perguntar, Clara continuou. "Mas tem um problema. O denunciador está no anonimato, e ele tem medo de represálias. Precisamos convencê-lo a falar publicamente." A voz dela tinha um tremor de preocupação. "E para isso precisaremos de uma história convincente, uma que mostre que é seguro para ele se manifestar." Miguel respirou fundo. Aquela missão parecia ainda mais pesada. "Vamos arranjar uma forma de convencê-lo. A comunidade precisa saber a verdade", declarou com fervor, sentindo que cada palavra tinha poder. Eles começaram a discutir possíveis estratégias. A união de forças parecia mais do que uma simples parceria. Era um laço que crescia a cada ideia compartilhada. Mas o peso da responsabilidade ainda pesava em Miguel. Ele tinha que tomar uma decisão importante. Seria capaz de colocar sua própria segurança em risco em nome da verdade e da justiça? Nesse momento, o juiz chamou Miguel de volta ao seu lugar na audiência. Ele hesitou, mas o olhar decidido de Clara lhe deu coragem. Era hora de confrontar os poderosos que tinham o controle da verdade e a vida de muitos em suas mãos. Miguel retornou ao banco, o olhar fixo, sentindo-se mais forte do que antes. Ele tinha um propósito renovado, um motivo para lutar. Mas a luta estava apenas começando. A sala fulgurava com a expectativa. O juiz o encarou e Miguel percebeu que o que diria a seguir poderia não apenas moldar seu destino, mas o de muitos. Com o coração pulsante, ele se posicionou para falar novamente, pronto para expor ainda mais. "Senhor juiz, eu ainda não terminei. Precisamos elevar essa conversa, trazer à luz tudo o que ficou escondido." Mas antes que pudesse continuar, uma figura conhecida apareceu na porta. Era a mulher do parque. Com um olhar angustiado, ela começou a caminhar em direção a Miguel. O que ela teria a dizer? E seria a confirmação de que a coragem dele tinha valido a pena? Miguel sentiu seu coração acelerar. A mulher do parque, que uma vez havia compartilhado suas esperanças e medos, agora caminhava em direção a ele com um olhar que parecia carregar todo o peso do mundo. Seus passos eram lentos, quase hesitantes,
Mas a determinação em seu rosto era inegável. A sala tinha ficado em silêncio, todos os olhares direcionados para ela, como se cada palavra que saísse de sua boca pudesse mudar o curso do tribunais. Desculpe pela interrupção. Ela começou, a voz trêmula, mas firme. Eu precisava vir aqui. Precisava contar a verdade. A verdade que pode mudar tudo. Miguel prendeu a respiração. O que ela saberia? Sua vontade de ouvir mais era quase palpável. Ele se viu torcendo por algo que pudesse ajudar. Uma peça que se encaixasse perfeitamente no quebra-cabeça que ele e Clara estavam montando. Eu vi coisas que não deveria ter visto, continuou a mulher, buscando palavras. A empresa não é o que parece. Estão escondendo informações. Eu trabalhei lá e por muito tempo acreditei que tudo era certo, mas tudo estava errado. Eles manipulavam dados. Não era só um acidente, era intencional. O murmúrio na sala cresceu como uma onda, e Miguel sentiu que o chão se movia sob seus pés. Aquilo era um testemunho. Era a confirmação de que a luta deles transcenderia o plano pessoal. Não era só por ele ou por Clara, mas por aqueles que haviam sido afetados. Você pode testemunhar. Dizer tudo o que sabe? Isso pode ajudar a expor a verdade. Miguel falou, sua voz emergindo com um fervor que até mesmo deixou a mulher um pouco mais confiante. Sim, mas... Um nervosismo voltou a tomar conta dela. Mas eu tenho medo. Meu filho, eles podem retaliar. Não sei se é seguro. O pavor estava evidente em seus olhos. Uma sombra que Miguel conhecia bem. Ele se lembrou de Clara, da coragem dela em buscar a justiça. A mulher parecia estar no mesmo dilema, presa entre a verdade e o medo. Entendo seu medo, disse Miguel colocando-se mais próximo dela. Mas pense em todas as pessoas que sofreram. Se não falarmos agora, eles nunca pagarão pelo que fizeram. Ele fez uma pausa, o coração pesado, mas cheio de esperança. Nós podemos protegê-la. Você não está sozinha. Juntos, podemos fazer com que isso aconteça. O silêncio voltou, e ele sentiu a força das palavras ressoando. Clara estava logo ao lado, ouvindo cada palavra. Ele sentiu que aquela era a chave, uma ligação entre eles três, armando-se contra os poderosos que tinham por trás uma verdadeira rede de mentiras. O sentimento era poderoso, um chamado à ação. A mulher olhou para Clara e depois para Miguel, seus olhos cheios de insegurança, mas também de uma centelha de determinação. Certo, ela finalmente disse, a voz agora mais firme. Vou falar, vou contar tudo. A sala estourou em um murmúrio de surpresa. A expectativa estava palpável. As palavras dela poderiam ser a luz que iluminasse o túnel escuro da injustiça. Com um gesto, o juiz chamou a atenção novamente para a audiência e Miguel sentiu o peso de um novo capítulo se desenrolando. Mas antes que as palavras pudessem ser ditas, um barulho vindo da entrada do tribunal interrompeu o momento. A porta se abriu abruptamente, revelando outros personagens importantes que pareciam ter uma intenção própria. Miguel sabia que algo estava prestes a mudar de novo. Quais seriam as novas complicações agora que a verdade começava a emergir? A luta por justiça estava longe de acabar. Miguel estava em estado de efervescência. O que deveria ser um momento de revelação e esperança instantaneamente se transformou em um turbilhão de incertezas. Ao ver a porta do tribunal abrir com força, ele sentiu o coração disparar. Quem entraria agora? Ele virou-se para olhar e logo reconheceu figuras que pertenciam à empresa que eles estavam prestes a processar. Desculpem interromper, disse um dos homens de terno escuro e andar autoritário. Nós precisamos ter uma conversa antes que isso continue. A presença dele emanava uma aura de ameaça, e um frio percorreu as costas de Miguel. A sala ficou murmúria, as pessoas se virando, intrigadas e preocupadas. Miguel apertou os punhos, lutando contra a sensação de desânimo. A mulher que estava prestes a testemunhar olhou para ele, com medo estampado no rosto. Ele sabia que precisava reagir. Senhor juiz, por favor, não podemos permitir que isso aconteça, exclamou sentindo a paixão nas palavras. O juiz olhou para o intruso, um olhar de reprovação claramente estampado. O que você vem fazer aqui, senhor? Isso é um tribunal, não um lugar para ameaças. Não estou aqui para ameaçar ninguém, o homem respondeu com um sorriso que não alcançava os olhos. Mas precisamos discutir os termos dessa ação antes que ela siga pelo caminho que não desejamos. Miguel não gostou do tom. Havia um peso nas palavras, uma tentativa clara de intimidá-lo. Miguel, determinado, se virou para a mulher e disse:
Você é forte, e sua voz importa. Não deixe que isso a silencie. Havia um novo fervor em seu coração. Uma determinação de não apenas lutar por si mesmo, mas por todos que estavam ao seu lado. A verdade precisa ser ouvida. Ela tragou em seco e acenou, seu olhar passando a ter um brilho de coragem. A sala permanecia tensa, mas Miguel sabia que a luta deles era maior que a ameaça presente ali. Era sobre a justiça que era tão necessária para sua comunidade e para todos ao seu redor. O juiz se dirigiu aos homens. Se não tem nada a acrescentar ao conteúdo da audiência, por favor, tomem seu lugar ou deixem a sala. Não toleraremos intimidações neste tribunal. E então Miguel, sentindo a crescente energia dentro de si, tomou a frente novamente. Ele se virou para o juiz e, sem hesitar, disse: Se pudermos mostrar ao tribunal a verdade, não apenas do que essa empresa fez, mas também do que eles tentaram esconder, seremos mais fortes. A confiança em sua voz ressoou como um eco no tribunal, e o murmúrio de aprovação na sala aumentou. As palavras do advogado, o apoio de Clara e a mulher que prometeu testemunhar agora eram parte de um novo esforço. Miguel se sentiu fortalecido. Ele precisava ir com tudo. Estamos prontos para ir além. O que eles querem é calar nossa voz. E isso não pode acontecer. Temos o direito de nos defender, ele exclamou. E com a súbita determinação, Miguel começou a se mover com mais segurança. Nesse momento, Clara veio ao seu lado, usando sua influência como uma jornalista comprometida com a verdade. Ela olhou para o juiz com a firmeza de alguém que tem o direito de relatar a história. Se houver provas de que a empresa tentou desacreditar vítimas e escondê-las, precisamos expor isso agora. A mulher se adiantou e, com um brilho renovado nos olhos, começou a falar. O que antes era insegurança agora se transformava em um grito de desabafo. Miguel sentiu o peso da responsabilidade se unir à força bruta da verdade. Quando ela começou a falar, cada palavra agora ecoava pelo tribunal como um hino poderoso contra a injustiça. A sala estava cheia e todos estavam prestando atenção. Eu vi os documentos, eu fui ameaçada, mas não deixarei que o medo me silencie. O que eles ocultam é imperdoável. Vidas estão em jogo. E suas palavras foram um estalo. A sala do tribunal começou a borbulhar novamente. As pessoas olhavam umas para as outras. Há uma nova esperança surgindo. O juiz, agora com a atenção completamente voltada, cutucou suas notas. O momento da transformação estava ali, pulsando junto com a determinação de cada pessoa presente. As palavras da mulher capacitaram Miguel. Ele viu a força crescente em cada um dos amigos que o cercavam. Eles estavam lutando por algo maior. Suas vozes se uniam em uma única sinfonia de justiça e resistência. Vamos lutar juntos. Esses homens não podem nos calar mais, ele bradou, seu espírito inflamado vibrando em cada palavra. Então foi um clamor por mudanças. Um grito de libertação para a comunidade e seus desejos reprimidos. Miguel sabia que a luta estava apenas começando, mas agora sentia que sua voz tinha um peso, a força de tudo pelo que havia lutado. E no final da audiência, ao sair daquele tribunal, ele se sentiu leve. O peso das incertezas não havia se dissipado, mas havia agora uma nova luz, o entendimento de que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. Miguel olhou ao redor e viu a comunidade unida, uma esperança revitalizada no coração de cada um deles. A transformação não viria apenas pelas ações dele, mas pelo empoderamento de todos. E isso era o que ele mais desejava. Ele virou-se para Clara e para a mulher que tinha se manifestado. Vamos continuar, temos um caminho a trilhar. O que queremos alcançar vai muito além de um julgamento. É uma luta pela dignidade das pessoas. Ao notar a determinação nos rostos dos amigos, Miguel sabia que, apesar dos desafios à frente, eles estavam prontos. E naquele instante, ele percebeu que o que importava de verdade não era apenas mudar o destino de sua cidade em Minas, mas sim acreditar que, juntos, eram capazes de mudar tudo. O futuro ainda era incerto, mas Miguel sentiu que a transformação que havia começado dentro dele agora ecoava por toda a comunidade. Era mais do que uma vitória, era o início de um legado de coragem. Agora, a batalha pela verdade seria uma jornada compartilhada. Tal como as gerações que vieram antes dele, Miguel estava determinado a deixar um novo legado, um de justiça, esperança e de um futuro melhor para todos que um dia chamaram aquela terra de lar. E você? Está pronto para fazer a diferença na história das pessoas ao seu redor? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias inspiradoras. Deixe um like agora. Seu apoio é essencial para alimentar o algoritmo e permitir que mais pessoas conheçam essas transformações. Comente sua reação sobre o final.
Como você se sente com a luta pela justiça? E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Juntos, podemos criar um mundo melhor. Essa é a sua chance de fazer parte.